Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é uma música litúrgica? Ok, Jair. Antes da gente responder a sua pergunta, eu acredito que a gente tem que ter um pressuposto, que é, quando a gente fala de música litúrgica, a gente pensa em liturgia, mas a gente vai direcionar, obviamente, nosso papo para missa. Então, a gente pensa em algo que é característico de quem professa a fé católica. Isso aqui é fundamental, porque eu tenho visto muito, por exemplo, muitas paróquias, em muitos grupos, o seguinte pensamento: ah, mas o músico da igreja evangélica tal é melhor do que a nossa. Ah, mas eles são muito melhores do que nós. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. A gente sempre se compara de uma maneira depreciativa. E a gente precisa mudar esse pensamento. Ah, mas ele estuda mais do que nós. Então, precisamos passar a estudar. Parto do princípio do credo. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então, o principal critério para a gente entender o que significa uma música litúrgica e para que ela é destinada, a gente precisa, em primeiro lugar, pensar como um católico. A gente precisa conhecer cada vez mais o que a gente professa enquanto fé e o que a gente vive enquanto liturgia. Porque se eu não conheço a liturgia, claro que é um assunto que não se esgota. A gente vai estudar até o fim da nossa vida e não vai chegar à plenitude, porque a gente está falando das coisas divinas. Então, se Deus realmente ele é infinito, se ele não tem espaço, tempo, não podemos delimitá-lo, então, com certeza, aprofundar esse assunto, a gente vai fazer isso ao longo de séculos e séculos e séculos, e não vai se esgotar. Então, tendo esse pressuposto muito claro, que a gente precisa pensar como católico, e não pensar como a cabeça de uma outra igreja, e aqui a gente não fala desrespeitando os outros credos, não falo desrespeitando outras pessoas, outros músicos, enfim, mas falo de uma seara nossa, de quem vive e quem conhece, né? Alguns chamam os documentos da igreja, a gente vai ver o aspecto de música sacra. Música sacra é igual a música litúrgica. Aqui no Brasil, que a gente diferencia um pouco mais a música sacra, como a música de concerto, que a gente tem as missas, que os compositores clássicos faziam, e, ao mesmo tempo, também temos a música litúrgica. Mas acaba que os documentos tratam a música litúrgica e a música sacra com o mesmo conceito, ok? Mas diferenciando, obviamente, algumas composições, que são direcionadas para música de concerto, ok? E a igreja é muito clara que nem todas elas são aplicadas à liturgia, né? Por conta do destino no qual elas são feitas para palco, para estrutura de orquestra, para apresentação, né? A música litúrgica ela já tem uma estrutura mais simples, podendo ter, sim, arranjos polifônicos, mas ela é, de fato, com o objetivo da participação da Assembleia. Então, ela tem uma função dentro do rito, ela precisa ter sentido dentro daquele rito, obviamente, mas também precisa fazer com que a Assembleia participe. Uma questão muito interessante da gente falar também sobre essa participação, porque tem muita gente que pensa em participação como todo mundo cantar tudo o tempo todo, né? E a igreja ela não pensa assim. Eu acho que se a gente pudesse resumir essa live numa palavra, seria equilíbrio, né? A igreja ela direciona as suas normas, as suas diretrizes ao equilíbrio, né? E ela entende muito bem que existem várias realidades, né? Então, quando a gente fala sobre esse equilíbrio, é entender que algumas vezes
é para se cantar, mas também algumas vezes é para se ouvir. E outras vezes também é para se silenciar, né? Porque, afinal de contas, silêncio também é música, né? A gente não tem somente as notas, a gente também tem as pausas. Então, eu vejo muita gente tentando preencher o som, o silêncio com som, isso dentro da celebração. E nós, católicos, que exercemos a função da música dentro da liturgia, a gente precisa saber até onde a gente vai. A gente precisa saber qual o nosso limite, né? E, às vezes, um silêncio muito bem executado, vamos dizer assim, um silêncio, aquela pausa no qual não se canta nada, preenche muitas vezes do que muita música sem sentido, muita música desconectada e muita música mal executada, né? Às vezes um silêncio bem feito chega mais ao coração da pessoa do que uma música mal executada. Termina essa sua pergunta, aí quem está aí com papel e caneta na mão pode anotar, eu gosto de sempre falar isso quando eu estou falando uma live, eu estou dando uma formação. Marca aí Sacrosanto Concilium, o número 112. A definição de música sacra ou litúrgica, lembrando que a gente trata dos dois termos em comum acordo quando a gente fala de documento da igreja, ok? A definição de música sacra está aqui. Será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica. Quer como expressão delicada da oração, algumas traduções colocam como expressão de suave oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotada das qualidades requeridas. Vamos dividir isso aí, ó. A música sacra, ela precisa estar unida à ação litúrgica. Então, aquele compositor, ele precisa pensar aquela composição destinada à ação litúrgica. Como a gente falou lá de música católica, talvez aquele produtor musical, né, quando monta aquele álbum daquela determinada cantora, ou cantor, ou banda, ou grupo, como quiserem definir, talvez ele não está preocupado com uma música que é destinada à liturgia. Então, o pessoal fala assim, é católica, pode cantar a missa, né? Não é bem assim que o critério é feito. Então, esse compositor ele precisa ter a noção que ele está compondo um canto que é destinado ao canto de entrada, o canto de abertura, como alguns chamam das duas maneiras, ou um canto de apresentação das oferendas, ou um santo. Então, ele precisa ver a característica daquele texto, ele precisa ver em que momento aquela composição ela está situada dentro da celebração da Santa Missa, né? E, sobretudo, ele precisa ter conhecimento digamos assim, do que ele está destinando àquela composição. É para a missa, então ele precisa ter um certo conhecimento. Então, assim, como eu falei, é um assunto que não se esgota. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, né? E, sobretudo, a gente precisa entender o aspecto pedagógico, né? Em qual momento aquela canção ela é executada e também a realidade no qual aquele grupo ele também participa da celebração. Aquele grupo, cantor, instrumentista, e assim vai.